Enquanto as crianças saem, vamos abrindo a palavra do Senhor para Romanos, capítulo 3. Nós estamos diante aqui de um grande discurso do apóstolo Paulo. Ele prova com argumentos imbatíveis de que judeus e gentios eles estão no mesmo patamar, o patamar de condenação. Eles não podem se salvar pelas suas próprias obras. Eles precisam de Cristo para serem salvos. E neste sentido, judeus e gentios são iguais. Judeus e gentios diante do trono, confiar em Jesus, porque só Jesus nos liberta da condenação eterna. Então vamos ler a passagem e vamos orar pela mensagem dessa noite. Romanos capítulo 3, verso 18 até o 20. Ele fala: não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora, sabemos que tudo que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca e todo o mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que, pela lei, vem o pleno conhecimento do pecado. Vamos a Deus em oração. Amado Deus, nós rogamos ao Senhor que fale conosco através da exposição bíblica. Te louvamos por permitir ao nosso coração congregar em uma igreja em que a Tua palavra é proclamada, para podermos entender, crer e praticar as verdades da Tua palavra. Que o Senhor venha a dirigir as nossas vidas na entrega da mensagem do Senhor, que possa ser com fidelidade e que Jesus Cristo receba toda a honra, toda a glória pela pregação da Sua palavra. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então, depois de argumentar com poder espiritual e convencimento, Paulo ele está concluindo o seu pensamento, levando judeus e gentios como criaturas culpadas diante do tribunal de Deus. É isso que Paulo ele está fazendo, ele está tentando fazer, é para onde Paulo está tentando levar a mente dos seus leitores, convencê-los da total depravação, convencê-los de sua alienação em relação a Deus, convencê-los da sua total incapacidade de buscar ao Senhor por conta própria, para que assim, desarmado de qualquer justiça própria, de qualquer orgulho espiritual, o pecador se renda e reconheça: só Jesus pode me salvar, eu entrego a minha vida a Jesus. Então Paulo ele está direcionando os seus leitores para o entendimento de que eles são pecadores e que só Jesus pode salvá-los. Quem coloca isso de uma forma melhor do que eu, certamente é o reverendo Hernandes, quando ele comenta o seguinte: Paulo ele arma o cenário de um tribunal no qual o homem pecador será julgado. Isso no texto que nós estamos lendo hoje, Romanos 3, do 18 ao 20. Nesse tribunal, o réu é acusado, e sua culpa é tão evidente que nada pode dizer em sua defesa. Calado e culpado, ele toma conhecimento de que não pode ser justificado diante de Deus pelos seus esforços, uma vez que o seu pecado o domina. Então Paulo leva os pecadores diante do tribunal do Deus Santo, mostrando para eles que eles não podem se salvar por conta própria
e que, se eles não aceitarem o plano de Deus para a salvação deles, não restará outra coisa a não ser a condenação do Senhor sobre eles. Irmãos, o convencimento de culpa, preste atenção no que eu vou lhe dizer agora, querido. O convencimento de culpa é a principal arma que o pregador dispõe para levar pecadores ao arrependimento e fé em Jesus Cristo. Hoje nós vivemos numa sociedade em que essa cultura da psicologia contemporânea, ela praticamente governa a mente humana. E os psicólogos contemporâneos, eles veem a culpa como algo mal, né? A pessoa não deve se sentir culpada. A culpa traumatiza, a culpa gera feridas emocionais, mas o Evangelho ele não concorda com essa tese. O que nós estamos aprendendo aqui em Romanos é que a culpa é a principal arma do pregador para fazer com que os pecadores reconheçam que eles precisam de Jesus Cristo. Nenhum pecador sentirá necessidade de Jesus se ele não se sentir culpado pelos pecados que ele pratica. O argumento de Paulo em Romanos é exatamente esse: fazer todos os homens entenderem que eles são pecadores culpados, e somente quando o homem ele se tocar disso, ele vai entender que ele necessita de salvação. E a salvação se dá pelo arrependimento e fé em Cristo Jesus. Se os homens não reconhecerem sua culpa, nunca se converterão dos seus pecados. E o que Paulo vai mostrar aqui, é o que nós vamos trabalhar hoje à noite, que é exatamente esse o papel da lei. Qual o papel da lei? Porque Deus nos deu a lei de Moisés. A lei foi dada por Deus não para nos salvar. Não há nenhum versículo bíblico dizendo que você tem condição de guardar todos os mandamentos, e guardando todos os mandamentos você vai ser salvo por justiça própria. Não existe esse mandamento. O papel da lei nunca foi para nos salvar. Nós precisamos entender qual é o papel da lei, porque Deus nos deu a lei. E Paulo ele está argumentando sobre isso, que o papel da lei é nos mostrar o quanto somos pecadores culpados e que por isso precisamos de um Salvador. Por isso precisamos de um Redentor. Somos pecadores culpados. É por isso que Jesus é tão importante na nossa vida, porque só Jesus pode remover a nossa culpa pelo seu sacrifício na cruz do Calvário, pelos nossos pecados. Então vamos abordar essas questões a partir de agora. Em primeiro lugar, eu queria ver com os irmãos, no versículo 18, a causa. Paulo vai argumentar sobre a causa da condenação do pecador. Qual é a causa dos pecadores serem condenados? Vamos aprender com o próprio apóstolo. O que é que o apóstolo tem a dizer sobre a causa da nossa condenação? Vamos aprender com ele então, verso 18. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. A causa da condenação é porque o homem não tem o temor de Deus. É por isso que os homens serão condenados. É o que Paulo está dizendo aqui. Eles abandonaram a Deus. Eles se afastaram de Deus. Eles trocaram Deus pelos seus próprios pecados. Quando o homem perde o temor de Deus, a consequência disso é se render a toda sorte de pecados. O temor de Deus ele serve como um freio que inibe o homem de se entregar às suas paixões pecaminosas. Retire esse freio que é o temor do Senhor e o homem vai mergulhar em todo o lamaçal pecaminoso. Quem gosta muito de falar sobre o temor de Deus, e nós estamos muito acostumados, principalmente os irmãos que gostam de orar, né?
Quem gosta muito de falar sobre o temor de Deus é quem? Salomão. Ele escreveu o livro de Provérbios com a sua tese principal. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos os provérbios que Salomão escreveu, ele escreveu para desenvolver esse tema principal. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todavia, os loucos, eles abandonam o temor do Senhor. Então, Salomão nos ensina que o temor do Senhor, ele é o princípio da sabedoria, e quem despreza a sabedoria de Deus, vive na loucura dos seus próprios pecados. Você tem vivido diante de Deus, tendo temor a Ele, ou você tem vivido nas loucuras do seu coração? O apóstolo Paulo, ele vai dizer lá, escrevendo para a igreja de Corinto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então, estava falando sobre isso, inclusive nessa quarta-feira passada. Ora, se até as coisas mais elementares da nossa vida, que são comer e beber, nós temos que fazer tudo para a glória de Deus. Nós temos que comer e beber como se o próprio Deus estivesse ali diante de nós. Na verdade, Ele está. Mas nós temos que fazer isso com esse entendimento de fé. Estamos comendo e bebendo diante de Deus. E vamos comer e beber para a glória dEle. Quanto mais as demais coisas. Se comer e beber tem que ser diante de Deus, meus irmãos, significa que todas as coisas que a gente vai fazer deve ser com o temor do Senhor. Agora, quando nós não fazemos isso, nós nos entregamos a uma segunda opção. É fazer todas as coisas pela loucura do nosso coração que está afastado de Deus. É por isso, Paulo está dizendo que os homens serão condenados. Perderam o temor de Deus diante dos seus olhos. Quando o homem está tendo o temor do Senhor em sua vida, ele está crescendo em graça, ele está crescendo em sabedoria, e ele está vivendo para a glória de Deus. Agora, quando o homem não tem o temor de Deus, ele vai agir pelos impulsos do seu coração carnal, que é vendido ao pecado. E a consequência disso, de ele agir pelos impulsos do seu coração carnal, Paulo está dizendo qual é a consequência disso. Qual é a consequência? Condenação. O homem vai ser condenado porque ele se afastou de Deus. O homem vai ser condenado porque ele perdeu o temor do Senhor diante dos seus olhos. É a falta do temor de Deus que faz com que o homem se rebele contra Deus e se afaste de Deus. É a falta do temor. Às vezes a gente inventa desculpas. Porque essa igreja é fria. Essa igreja não tem amor. Porque meu professor disse na faculdade que Jesus não ressuscitou. Que Adão e Eva é uma fábula. Mas na verdade, meu querido, deixa eu ser sincero com você. Isso aí é tudo desculpa de um coração rebelde. O problema do homem é que ele quer viver de acordo com as paixões do seu coração. Ele sabe que Deus não deixa. Se ele quer ter comunhão com Deus e ter vivência no pecado, Deus não vai deixar. Por quê? Porque Deus é santo. Ele é tão puro de olhos que não pode contemplar o mal. Então, o que acontece? O homem perde o temor de Deus e se entrega às paixões do seu coração. Se você tem se identificado como esse homem que está vivendo na loucura do seu coração, saiba que isso é uma evidência da condenação diante do tribunal de Deus. Se Deus lhe colocasse diante do trono dele agora para você ser julgado, você seria culpado. Mas graças a Deus pela graça. Você está aqui hoje à noite para ouvir uma mensagem de esperança. Deus, Ele deu o seu Filho
para que você não seja condenado como alguém que se rebelou contra o Senhor. Então é a falta do temor de Deus que impede o homem de se arrepender, de confessar, de abandonar o seu pecado. Certamente temos descrentes aqui hoje à noite. Temos ou não temos? Temos. E certamente temos descrentes aqui hoje à noite que já ouviram o Evangelho mais de uma vez, não é verdade? Já estiveram aqui na igreja várias vezes, já ouviram o Evangelho várias vezes. O que é que impede essas pessoas de confessar os seus pecados, de se arrepender dos seus pecados, de abandonarem os seus pecados e de entregarem suas vidas a Jesus para receberem o dom da vida eterna? O que é que impede? A falta do temor de Deus, a rebelião de um coração que está totalmente rebelde contra o Senhor. Você que se encontra nesse estado, se o juízo de Deus fosse na sua vida agora, você não escaparia. Você precisa clamar aos céus, que quebrante o seu coração, que tenha misericórdia da sua alma, e que toque com um toque de amor e graça, que somente Jesus pode fazer isso por você. E assim você vai ser extraído das trevas, para viver uma maravilhosa vida de comunhão com o Senhor. Você vai deixar de ser inimigo de Deus para passar a ser amigo de Deus. Toda rebelião do seu coração contra Deus será jogada no mar do esquecimento. Porque Jesus, quando olhar para você, a partir do momento que você entregar a sua vida a Cristo, Ele não vai olhar mais para os seus pecados, Ele não vai mais ver pecados em você, porque o sangue de Jesus nos purifica de toda injustiça. Então pense nisso, é a falta do temor de Deus que levará o homem pecador para a condenação eterna no lago de fogo. Se um dia você estiver no inferno, se um dia você estiver no lago de fogo, porque você rejeitou a Deus aqui em vida, lembre-se disso. Você vai estar lá porque você se rebelou conscientemente contra Deus. Você se afastou de Deus, você perdeu o temor de Deus diante dos seus olhos, por amor à loucura do seu pecado. Renuncie à loucura do seu pecado. Renuncie às paixões do seu coração incrédulo. E receba pela fé o dom da vida eterna em Cristo Jesus. Deus está dando a oportunidade a você, de você ter uma nova vida. Deus quer que você saia daqui com o coração cheio, transbordante de esperança. Mas você tem que crer em Jesus como seu Salvador. Só Jesus nos livra da condenação eterna. Para a igreja, o princípio que eu quero colocar aqui é que nós precisamos resgatar o senso do temor e da reverência diante do nosso Deus. O nosso Deus, Ele não é o cara lá de cima. O nosso Deus, Ele não é o nosso amigão, o nosso coigual. O nosso Deus, Ele é o Senhor do universo. O nosso Deus, precisamos resgatar a reverência diante do nosso Deus. Não devemos nos relacionar com Deus como se Deus fosse um qualquer, porque Ele não é. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Em segundo lugar, meus irmãos, no versículo 19... Paulo vai falar da condenação, no versículo 18. Agora ele vai falar na base da condenação, versículo 19. Ele fala: ora, sabemos que tudo que diz a lei, aos que vivem na lei, o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Perceba, meu querido, que Paulo está afirmando que a lei é a base da condenação de cada pecador. A lei é a base que Deus vai usar no dia do juízo final, no dia do seu trono de juízo. Ele vai usar a lei para condenar cada pecador. E isso
era um chute no estômago dos judeus. Os judeus que pensavam que eram justificados, que estavam salvos porque estavam guardando a lei. E Paulo está dizendo, olha, tira essa ilusão da sua cabeça, a lei não salva. Deus está usando a lei para condenar os homens, a lei não é dada para salvar. Deus está usando a lei como base para mostrar o quanto nós somos pecadores. E se baseando na lei, é que Deus vai aplicar o seu juízo santo sobre nós. Porque nós não conseguimos cumprir a lei. Então essa é uma lição muito importante que nós precisamos aprender. Inclusive essa é uma grande lição para nos ajudar a compreender a Bíblia. Eu confesso aos irmãos que eu entrei no seminário e eu ainda não tinha esse conhecimento. E muitas doutrinas da palavra de Deus eu não conseguia descortiná-las, eu não conseguia entendê-las, eu não conseguia compreendê-las, interpretá-las corretamente, porque eu não tinha entendido isso ainda, o papel da lei. Quando você entende qual é o papel da lei, qual é a base da lei, parece que você ganha outra Bíblia, pelo menos foi isso que aconteceu comigo. Quando eu entendi que a lei ela não tem o poder de me salvar, que Deus salva pela graça, é como se literalmente Deus tivesse me dado uma nova Bíblia. Eu comecei a compreender doutrinas que antes eu não compreendia. Então é muito importante você entender que a lei, ela não foi dada para nos salvar. A lei, Deus usa como base para a nossa condenação. O papel da lei é nos confrontar, é confrontar cada pecado que nós temos praticado. A lei não serve para a salvação dos homens, ela serve apenas para a condenação dos pecadores. A lei faz isso mostrando que estamos pecando, mostrando que não conseguimos sair sozinhos da escravidão pecaminosa. E finalmente a lei ela aponta para o Salvador, que é Cristo, aquele que pagou o preço dos nossos pecados morrendo na cruz do Calvário. É só isso que a lei faz. Ela nos confronta, ela mostra que nós somos pecadores, ela mostra a nossa incompetência para nos autossalvarmos diante de Deus, e ela aponta para aquele que pode nos salvar, e ela aponta então para a cruz. Vá para a cruz. É na cruz de Cristo que você vai encontrar salvação. Não tente ter salvação em mim, porque em mim você só vai ser confrontado, pisoteado, esmagado pela minha condenação. O meu papel é esmagá-lo. Quem coloca isso muito bem, é uma leitura que você não pode deixar de fazer, né, enquanto você estiver neste mundo. É O Peregrino de John Bunyan. Você não pode deixar de ler esse livro. Ele retrata muito bem o papel da lei. Ele fala, até cômica a história, vou dar aqui como é que se fala? Um spoiler aqui para vocês, você não leu ainda. Mas o peregrino, ele está andando, o cristão está andando por um lugar lá, e ele se encontra com um velho, barbudo. E o velho ranzinza, está com uma bengala na mão. E aí ele, eu não lembro direito, eu tenho até que ler esse livro de novo. Eu já li esse livro acho que umas 4 vezes. E tão maravilhoso que ele é. Tenho que ler de novo porque já estou me esquecendo dele, de algumas coisas. Eu não lembro direito, mas ele estava procurando algum lugar e ele vai perguntar para o velho não quer conversa, dá-lhe uma paulada nele que ele cai duro no chão. E ele, atordoado, se levanta, quer perguntar, mas por quê? Tome outra lapada, cai, levanta, toma outra. Ele só falta morrer de tanta paulada. E por quê? Bunyan está falando isso, está mostrando isso. Ele está mostrando que Moisés ali, ele está simbolizando o papel da lei na vida do homem. A lei não salva. Quando a gente vai atrás de salvação, na lei, a lei nos espanca. É a única coisa que ela faz. E a outra coisa que ela faz também é apontar para Jesus, né? Paulo vai dizer em outra passagem que a lei é o aio que nos leva até Cristo. Então, na verdade, são duas coisas que a lei faz. Ela condena o nosso pecado e ela aponta para quem pode salvá-lo de verdade. E essa pessoa que pode salvá-lo de verdade
é o Senhor Jesus Cristo. Então a lei, ela só faz, irmãos, colocar o dedo na nossa ferida. Ela é a base da condenação do pecador. Ela demonstra a justiça de Deus, que é perfeita, e a nossa incapacidade de cumprir essa justiça. Ao sermos confrontados pela lei, a única coisa que podemos fazer, é o que o apóstolo Paulo diz aí, é colocar a mão na boca e clamar: estamos perdidos, somos culpados. Esse é o papel da lei. Quando a gente entende o papel da lei, a gente diz: bota a mão na boca e diz assim: estou perdido, eu sou culpado, e agora? O que é que eu faço? Vá para Cristo. Cristo pode salvá-lo. Então, como eu falei, aqui é um cenário de um tribunal, onde Deus estava assentado no trono, todos os homens estão de pé diante dele como se fosse para uma audiência, e a lei, que demonstra o caráter santo de Deus, é aberta e lida nessa assembleia. E na medida em que Deus vai lendo a lei, e os pecadores vão sendo confrontados com a lei, mostrando cada pecado que eles cometeram, um a um, todos vão sendo silenciados de forma desesperada, porque eles vão sentindo o peso de que são pecadores e o peso da condenação de Deus, uma condenação justa sobre eles. Então a lei mostra que evidências esmagadoras de que nós somos pecadores. Se não queremos comparecer no tribunal de Deus para a prestação de conta pelos nossos pecados, precisamos crer em Jesus Cristo de todo o nosso coração. Em terceiro lugar, versículo 20, o apóstolo Paulo vai falar agora sobre a impossibilidade da absolvição do pecador. Versículo 20. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Paulo conclui seu pensamento demonstrando que diante da lei, que reflete o caráter santo e justo de Deus, o homem é totalmente culpado e não pode ser absolvido. Não há a menor possibilidade, argumenta Paulo, de o homem ser absolvido dos seus pecados diante de Deus por meio das suas obras meritórias. Paulo está dizendo: isso é impossível. Não existe essa possibilidade de alguém dizer: eu vou ser salvo porque eu me garanti, eu obedeci cada mandamento, eu não quebrei nenhum mandamento. Paulo está dizendo: não existe absolvição praticando a lei. É impossível. A finalidade da lei, Paulo vai argumentar aqui, em conclusão, é trazer luz sobre todos os nossos pecados. Ele fala aí: em razão de que a lei vem, pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. O papel da lei, então, é mostrar a realidade e a malignidade do pecado em nossas vidas. Tente pensar na lei como se ela fosse um exame que você faz, e ela consegue, então, mostrar o poder do pecado sobre a sua vida. Então, você faz esse exame, tipo um raio-x, e a lei, ela mostra, então, o poder do pecado sobre você. Através da lei, você percebe o quão pecador você é. Através da lei, você percebe o quão rebelde você é. Através da lei, você percebe o quão incapaz você é de se salvar por conta própria. Através da lei, você vê o quanto você está afundado nas trevas do pecado. A lei, ela mostra o quanto nós estamos sujos e separados de Deus. A lei, ela enche o nosso coração de culpa. A gente pode até pensar que é uma ação dura, mas é uma ação dura muito necessária. Porque ninguém será salvo se antes não se sentir culpado pelos pecados praticados. O homem, ele só pode ser salvo quando ele se sente o pecador culpado que ele é. E ele busca então em Deus salvação. Então o papel da lei é mostrar a realidade e a malignidade do nosso pecado. A lei é a ressonância
que mostra o terrível mal que está dentro de nós. E nós precisamos do médico. E o médico é Jesus Cristo. Lutero, ele fala melhor do que eu sobre isso. Lutero, ele vai dizer: o principal motivo da lei é fazer com que os homens... Desculpa, vou ler de novo aqui. O principal motivo da lei é fazer que os homens sejam não melhores, mas piores. Pegou aí? O principal papel da lei não é fazer que os homens se sintam melhores, mas fazer com que os homens se sintam piores. Quer dizer, ela lhes mostra o seu pecado, para que a partir desse conhecimento eles possam ser humilhados, aterrorizados, esmagados e quebrantados. E dessa forma, sejam levados a sair em busca da graça e chegar assim àquela semente abençoada. E essa semente abençoada que ele está falando é Cristo. Então a lei mostra o diagnóstico, mas ela não nos dá o remédio. A lei, ela é como um espelho que mostra a sujeira no nosso rosto, mas não pode retirar essa sujeira. A lei, ela é como um farol que mostra o obstáculo na escuridão, mas não pode remover o obstáculo. Só quem pode fazer isso por nós é Jesus Cristo. O papel da lei é revelar o nosso pecado, provar que somos pecadores. A lei é excelente para nos convencer de que precisamos nos arrepender dos nossos pecados e confiar a nossa vida a Jesus. Deixe-me perguntá-lo, você consegue obedecer a lei? Toda ela? Vamos só resumir a lei. Jesus resumiu, não foi? Como foi que Jesus resumiu toda a lei? Amar a Deus sobre todas as coisas, toda a tua alma, todo o entendimento, etc. E amar o teu próximo como a ti mesmo. Então, pensando no resumo que Jesus faz da lei, você consegue amar a Deus sobre todas as coisas? Quem consegue amar a Deus sobre todas as coisas? Sejamos sinceros. Quantas vezes a gente não coloca a nossa saúde, o nosso emprego, a nossa família, a nossa esposa, o nosso marido, os nossos filhos, as nossas posses, os nossos bens, os nossos prazeres, no lugar de Deus? Quantas vezes a gente não faz isso? Então quem é que consegue amar a Deus sobre todas as coisas? Ninguém. Nós quebramos toda a lei. E amar ao próximo como a nós mesmos, quanto de nós conseguimos, sejamos verdadeiros, quantos de nós conseguimos amar ao próximo quanto a nós mesmos? Quantas pessoas nós tratamos com indiferença? Pessoas que cruzam o nosso caminho todos os dias. Quantas pessoas nós somos indiferentes com elas? Quantas pessoas nós desprezamos? Quantas pessoas nós guardamos mágoa, ressentimento, ira? Quantas pessoas nós estamos intrigados? Quantas pessoas nós não conseguimos liberar perdão? É ou não é verdade? Conseguimos amar o nosso próximo como a nós mesmos? Não conseguimos, irmãos. Ninguém consegue amar a Deus sobre todas as coisas. Ninguém consegue amar o seu próximo como a si mesmo. É impossível. É impossível. Como qualquer outro dos mandamentos. Não mentir, não roubar, não dar falso testemunho, não matar, não adulterar. Jesus disse: você... Talvez você diga assim: não, peraí, adulterar não, eu nunca deitei com outra mulher, eu só me deitei com a minha esposa. Mas Jesus disse: se você olhar com intenção impura no seu coração para outra mulher, você já adulterou com aquela mulher. No seu coração é adultério, não no dela, que ela nem sabe o que é que está acontecendo. Mas no seu foi adultério. Se você desejar outra mulher que não seja a sua mulher, você já adulterou. Me diga aí, quem consegue não adulterar? Meus irmãos, a lei não foi dada para nós obedecê-la e confiando que obedecendo a ela a gente vai ser salvo. Não. A lei foi dada para mostrar o seguinte: vocês não podem. Vocês são pecadores.
Vocês são escravos do pecado. Eu estou aqui para mostrar. Eu estou aqui para colocar o dedo na ferida. Eu estou aqui para espremer. Para o pus do pecado se manifestar diante dos seus olhos, com toda a podridão. Para que vocês entendam que vocês estão perdidos. E se vocês querem salvação, se vocês querem amar a Deus, se vocês querem amar o seu irmão, isso só é possível por meio do seu Salvador, Jesus Cristo. Ele cumpriu a lei para trazer sobre nós justificação. Então nós obedecemos a lei porque nós estamos em Cristo, porque Cristo obedeceu toda a lei. Nós podemos amar uns aos outros por causa de Cristo. É somente estando em Cristo que nós podemos amar a Deus e amar ao nosso próximo. Então essa é a situação de todos os homens. Essa é a sua situação, se você ainda não tem Cristo Jesus. Leia o Antigo Testamento e leia com essa perspectiva. O que é que a lei quer me ensinar? A lei quer me ensinar o quão pecador eu sou. E a lei está me dizendo, corra para Jesus agora mesmo. Corra para os seus pés, declare para Ele, eu entendi o papel da lei do Senhor. A lei mostra a minha culpa, a lei mostra o meu pecado, a lei mostra que eu estou sujo e ela não pode me salvar. E ela me mostra que eu posso encontrar redenção, salvação, vida eterna em Ti, pelo Teu sangue que foi derramado na cruz por mim. Jesus entra na minha vida e me lava de dentro para fora. Me salva, me resgata da culpa, da condenação, do inferno, do grande tribunal de Deus. Me salva. É a única esperança que nós temos de escaparmos da condenação. Concluindo, a lei foi dada a nós apenas como um guia que tira toda a nossa ilusão de justiça própria e nos leva até Cristo, que é o único que pode remover a culpa do nosso pecado. Se você quer ter a esperança de vida eterna, não confie no seu coração. Seu coração só te faz pecar contra Deus. Enganoso é o coração, corrupto mais do que todas as coisas. Se você quer a sua salvação, somente Jesus Cristo pode te salvar. Entrega a sua vida a Ele. Creia que Ele tem o presente, o dom da vida eterna para conceder a você. E assim você vai experimentar algo que você nunca conheceu. E depois de conhecer, é algo que você nunca mais vai querer largar. Que Deus nos abençoe. Senhor Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra. Obrigado por nos ensinar, Deus, o Evangelho. O Evangelho que ele tem más notícias antes de apresentar as boas notícias. As más notícias é que nós estamos falidos. Nós não podemos fazer nada diante dessa falência. E a boa notícia é que quando nós reconhecemos isso, nós temos esperança se nós pedirmos a Jesus para resolver esse problema que ninguém pode resolver. Somente Jesus, que morreu na cruz para perdoar os nossos pecados. Ó Deus, obrigado por nos ensinar a Tua palavra com tanta clareza no livro de Romanos. E eu peço por aqueles que entenderam a Tua palavra e ainda estão em rebelião. Tem muitos aqui, Senhor, que ainda são descrentes, vêm para a igreja, escutam a pregação, mas são descrentes, estão perdidos. Eu clamo por essas vidas. Que o Senhor salve, que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor quebrante esses corações duros, que a lei os esmague, que a lei roube a paz dessas pessoas, que a lei faça com que eles sintam os horrores do inferno em seus corações, para que eles possam abandonar toda a rebelião e se voltarem para Jesus. Jesus que nos ama, Jesus que nos cura, que nos salva, que nos abraça com braços tão fortes e nos abraça tão apertado que a gente sente que nunca mais sairemos dos braços do nosso Salvador. Que aqueles que estão perdidos aqui hoje à noite possam experimentar a graça da vida eterna, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.